Fala galera, aqui os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e a gente vai fazer aqui o nosso pós-jogo dessa derrota de 2-1 para o The Strongest lá na altitude de La Paz. Um jogo complicado, que já é normalmente complicado pela altitude e pela situação do Santos, que teve as duas derrotas no começo da fase de grupos da Libertadores e tornou a situação muito complicada em termos de necessidade de vitória, mas acabou assumindo uma postura bastante defensiva no começo e tomou dois gols para variar de bolas alçadas na área e acabou não conseguindo reverter o resultado. Ainda tivemos um belo gol, um belíssimo gol do Felipe Jonathan, mas perdemos e agora as chances de classificação para a próxima fase da Libertadores estão bem difíceis, bem complicadas, vai depender de uma série de resultados. E mesmo para a Sul-Americana a gente está ameaçado também, porque o The Strongest empatou com a gente em número de pontos. É, a questão da classificação agora é a gente tem que torcer pro Barcelona ganhar o jogo do Boca agora e a gente decidir na última rodada contra o Barcelona fora de casa e o Boca recebendo o Strongest em casa. Então, assim, é muito complicado e o Santos tem que jogar para ganhar independente, porque vale um terceiro lugar. E o terceiro lugar joga a gente na Sul-Americana. É o pior cenário. Assim, o pior cenário é ficar de fora, mas assim, o pior cenário para o nível do Santos é disputar uma Sul-Americana onde a gente tem chance de ganhar um título internacional e levantar um dinheiro com a premiação em dólar. Então, em termos de classificação, é importante que a gente dê sorte nesses resultados. Mas se não der, vamos ter que jogar de qualquer jeito para fazer o nosso, independente do que vier, para tentar pelo menos esse terceiro lugar. Falando sobre o jogo, é, eu quero falar primeiro da coisa boa e depois a gente entra nas coisas ruins, porque são várias. Mas eu quero falar que o Felipe Jonathan jogou muito bem no jogo. Foi um dos poucos jogadores, assim, não foi só o gol. O Felipe Jonathan, no segundo tempo, o Fernando Diniz fez algumas substituições, porque estava com um jogador a mais, e colocou o Felipe Jonathan para jogar no meio de campo. E o Felipe Jonathan foi bem no meio de campo. O Felipe Jonathan tinha lucidez para virar o jogo, tocar a bola, e foi por causa desse posicionamento no meio que a bola sobrou para ele, depois de uma cobrança de escanteio, ele acertou um chute de bate-pronto sensacional, acertou a trave no lado cruzado do goleiro. Nossa, lindo, assista o gol. Quem não viu, vai atrás do gol, que é daqueles que dá para ver de vários ângulos, muitas vezes se repetindo. E agora, para começar a sequência de coisas ruins, eu vou falar que o problema do Santos foi o começo do jogo. O Santos entrou numa postura muito defensiva, o Santos esperou demais no campo de defesa, o Santos parecia que não estava afim de jogar, parecia que queria administrar o tempo, esperar o relógio rodar e deixar o Strongest com a bola no pé para tentar fazer alguma coisa em contra-ataque. O problema é que o Santos era muito lento, e foi lento o jogo inteiro. Não tinha transição rápida, foram poucas jogadas individuais, a gente teve o Ângelo tentando algumas, o Lucas Braga não conseguiu jogar, marcado no lado dele, não tinha suporte. Caio Jorge perdeu 2 gols e foi só o que ele fez no jogo. E fora ficar reclamando, sabe? Porque a bola não chegava. A gente entende frustração do atacante nesse sentido. E o Santos foi dominado. Duas bolas jogadas da zaga lançadas para a área do Santos, que os jogadores escoraram e conseguiram fazer jogadas, sabe? Tipo, e que acabaram saindo os gols. O primeiro, a bola ainda rodou, foi para o outro lado e veio o cruzamento, teve toda a jogada, e o segundo gol foi uma jogada onde o cara só escorou para o outro chegar batendo. E de resto, cara, não tem muito o que falar. Daí, por volta dos, acho que foi os 24 do primeiro tempo, teve um jogador do The Strongest expulso, o zagueiro, que já tinha tomado amarelo, tinha feito uma falta no Lucas Braga, daí fez uma no Caio Jorge, tomou o segundo amarelo, saiu, e dali em diante o Santos tentou, porque estava com um homem a mais, mas simplesmente não conseguiu fazer por onde. A gente viu poucas jogadas, a gente viu muitos chutes de fora da área, alguns muito bons com o Giamota ainda no primeiro tempo, mas foi só. Só. Não, assim, eu não consigo dizer para você, nossa, nós fizemos uma excelente jogada, nós tivemos uma excelente opção. Não teve. O Santos foi extremamente limitado. Foi limitado nas opções de ataque. O Fernando Diniz tentou, assim, o Fernando Diniz mexeu. E assim, eu não tô eximindo ele de culpa, tá? O Fernando Diniz mexeu no jogador. Só que ele, cara, ele tirou o Kaique para recuar o Alisson para a zaga, para o Felipe.
Para o Felipe Jonathan jogar no meio, ele colocou o Copete na lateral esquerda, porque a gente não tem reserva, né? Lembrem-se disso. E ele tirou o Pirani para colocar, para fazer a substituição do Alisson jogar mais na zaga, né? Então, tipo, saiu o Kaique, entrou o Alisson para jogar de zagueiro, daí saiu. Cara, eu tô até perdido, Danilo, me salva aqui, porque Foi, eu, 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 foi eu, o eu tô muito, 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 assim, decepcionado. Não, assim, tem um pouco de raiva, mas eu não tenho quem culpar, porque não foi assim, o fulano, sabe? Não, o time jogou mal. O time não foi bem. A gente teve. O João Paulo fez defesas incríveis para salvar o time, mas também não saía do gol, quase tomou um gol ridículo de um chute de longe que ele tipo, tirou com o olho, e a bola pegou na trave ainda, sabe? Então, tipo, eu tô, assim, a minha cabeça misturou tudo. Então, Danilo, me explica aí o que o Fernando Diniz fez e dá a tua opinião, por favor. Então, a minha impressão, olhando o time desde o começo, é que parecia que o time estava com tanto receio da altitude que eles pensaram, vamos segurar atrás para poupar esforço para quando precisar correr. Mas nisso ficou muitos jogadores aglomerados perto da área do Santos e toda hora, até os 20 e poucos minutos, que foi a hora que teve a expulsão do Strongest, era só bola alçada na área do Santos e a defesa toda parada. O primeiro gol foi uma coisa assim, muito impressionante, porque o João Paulo fez uma boa defesa e toda a defesa ficou parada olhando um cara chutar muito fraco em direção ao meio da área e o outro cara só escorar pro gol sozinhos, assim, sozinhos. E o segundo gol também foi um cruzamento que o cara escorou para o meio da área e o jogador do Strongest chegou batendo livre. Então, a impressão que dá é que a defesa toda do Santos e o time inteiro, de um modo geral mesmo, eles estavam tão preocupados com a questão da altitude, que é preocupante mesmo, mas que parecia que talvez todo mundo tenha falado tanto, que meio que entrou na cabeça deles assim, vamos segurar, não vamos correr, e acabaram não correndo quando precisava. É a impressão que me dá. E daí falando do que o Diniz tentou fazer, porque o time de fato não funcionou no primeiro tempo, mesmo com a expulsão, as chegadas eram mais de bola parada, teve uma falta batida pelo Jean Mota, que foi uma boa defesa do goleiro deles, teve um escanteio que o Caio Jorge recebeu de frente pro gol para bater de cabeça e escorou para fora, e aí o Diniz tentou mexer. No intervalo, ele tirou o Kaique para colocar o Copete e tirou o Pirani para colocar o Marcos Leonardo. Então, o que foi essa mudança? Né? O Alisson recuou para a zaga, o que perdeu o Kaique, o Felipe Jonathan foi deslocado para o meio, o Copete entrou de lateral. E aí, com a saída do Pirani, o Caio Jorge meio que seria a pessoa que recuava. Na verdade, o Marcos Leonardo ficou um pouco mais recuado, acabou fazendo essa função de meia. Então, o meio de campo do Santos ficou meio que Felipe Jonathan, Jean Mota e Marcos Leonardo fazendo essa flutuação. Mas mesmo com um a mais, o time não encaixou tanto. Assim. Teve muito mais chance porque o Strongest recuou bastante. Aí, quando o Strongest ficou com 10, eles adotaram essa postura de defender e jogar no contra-ataque. E no contra-ataque eles tiveram boas oportunidades. Uma delas, o cara chutou por cima, o João Paulo fez boas defesas. De fato, teve um lance muito estranho dele deixar a bola sair, ela foi na trave, foi muito assustador. E aí, no decorrer do jogo, o Diniz continuou tentando também. Teve a entrada do Alanzinho no lugar do Ângelo, que posicionalmente não muda muita coisa. E aí o Matos entrar no lugar do Pará para tentar dar um fôlego. E mais pro fim do jogo, o Ivonei entrou no lugar do Jean Mota, mas daí já era meio que vamos colocar mais um volante para que todos essas peças do ataque subam. Imagino, me deu essa impressão. Porque daí, se você parar para ver mesmo, nós tínhamos o Alanzinho, que é atacante, o Marcos Leonardo é atacante, o Caio Jorge é atacante, o Copete é ponta de ofício, o Lucas Braga também é atacante, e o Madison, que normalmente faz às vezes de ponta e de centroavante, além de ser lateral. Então você coloca o Ivonei para tirar o Jean Mota, mas deixa um monte de gente no ataque. Mas acabou que não teve troca de passe, teve muito erro de passe, muito erro de movimentação. Foi um jogo assim, difícil de assistir do Santos, não foi
O Santos teve chances de empatar, perdeu muitos gols, mas a verdade é que o Santos não fez muito por merecer uma vitória. Poderia ter saído vitorioso, mas não jogou um futebol que fizesse por merecer. E agora é esperar os outros resultados. É, algumas coisas assim que tem que me incomoda. É lógico, tudo me incomodou hoje, né? O resultado incomodou, a postura do time em campo incomodou, a falta de opções. A gente, cara, o Santos não tinha opção. O Santos tentou alguns chutes de fora da área, principalmente com o Jean Mota, que foram as melhores chances do jogo e acabou, cara. Foi o gol do Felipe Jonathan, que foi um chute, teve um chute do Pirani e o resto foi tudo chute do Jean Mota. E não teve, sabe? Assim, e aí, quando começou a alçar a bola na área, cadê, tipo, sabe, você quer, já que você quer adotar a bola alçada na área, por que que o Bruno Marques não entrou? Por que que o Copete não foi jogado lá para frente, que tem altura e é bom de cabeça, cara? Sabe? Outra coisa que me incomodou bastante, o Pará teve abaixo de novo. De novo, Pará tá com dificuldade para marcar a bola nas costas. O lançamento que começou a jogada do primeiro gol foi nas costas do Pará. E assim, entenda, eu gosto do Pará. O Pará é bom jogador. Porém, a gente está vendo que nesse começo de temporada não está funcionando para ele. A gente teve o problema do Campeonato Paulista, que o Madison não foi inscrito por um erro ridículo administrativo, mas agora na Libertadores não tem essa desculpa. Se o Pará não tá bem, vamos começar a jogar com o Madison um pouquinho, ver se de repente pelo menos acalma o ambiente para o Pará e deixa o Madison de repente ganhar um pouco mais de espaço, porque a gente sempre viu o potencial no Madison e o Madison não tem espaço para ser testado. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. O Cuca punha o Bruno Marques e virava o Cuca Ball. Beleza, só que, cara, era assim: eu estou pondo esse cara porque agora eu vou começar a jogar bola na área. E o cara que lute, porque ele tem corpo, porque ele tem cabeça, tem impulsão e tal. E hoje a gente vendo bola na área para quem? Para o Marcos Leonardo, cara. Marcos Leonardo, o primor dele não é a cabeçada. O cara talvez seja o atacante mais baixo do elenco do Santos, sabe? Então, tudo bem, a gente entende que em momentos de necessidade o técnico tenta fazer umas coisas diferentes, porque, pô, perdido por um, perdido por mil, cara. Esse jogo, o Santos não podia perder, então tinha que tentar fazer alguma coisa, ainda mais com um homem a mais. Só que não funcionou, nada encaixou, nada funcionou, as mudanças não deram certo. Ah, eu vou te dizer que o João Paulo, pelas defesas que evitaram um placar maior, e o Felipe Jonathan pelo gol e por ter jogado bem quando foi deslocado para o meio de campo, foram os jogadores que a gente pode destacar hoje positivamente. Negativamente, cara, a lista é enorme. Eu posso falar praticamente todo mundo. O Luan Pérez foi bem na zaga, mas assim, tomamos 2 gols de qualquer jeito, que acabou dando a derrota. O Kaique já não foi tão bem, porque o lance da bola escorada foi no Kaique. E o Alisson, que estava acompanhando o jogador que chegou chutando, estava atrasado na jogada também. Então os dois pecaram. O Pará não foi bem, já falei. O Jean Mota teve um pouco de lucidez no primeiro tempo. Ele que tentou um pouco mais, mas também dentro das limitações do Jean Mota normais, que a gente já conhece. Os pontos do Santos, o Ângelo no primeiro tempo teve 2 ou 3 jogadas ali que ele conseguiu alguma coisa, conseguiu um escanteio, conseguiu falta. Lucas Braga sumidaço no jogo. Eu acho que marcaram muito bem o Lucas Braga, porque ele não tinha espaço para ir para o fundo, ele não tinha espaço para cortar para dentro. No final do jogo, você via que ele não estava satisfeito, ele estava nervoso pelo resultado e porque ele não conseguiu desempenhar. Ele estava até jogando mais para a direita no final do jogo e também não rendeu. Caio Jorge, ele teve 2 cabeçadas sozinho naquela jogada de escanteio ensaiada do Fernando Diniz, que ele perdeu os gols. E foi só o que o Caio Jorge fez no jogo. De resto, ele reclamou, tomou cartão, sabe? Aí entrou o Marcos Leonardo, fez menos que o Caio Jorge. Entrou o Alanzinho, não teve nem muito tempo para fazer nada, e já com o time do Strongest recuado e o Santos sem conseguir. Uma coisa que eu vi muito no jogo, toda hora que o lateral abria para a ponta para dar amplitude no campo, para largar o campo, o ponta fechava mais para o meio da área. Até aí,
Tudo bem, é estratégia. Só que o que você espera? Que a bola seja virada de forma mais rápida para o lateral aproveitar o espaço ou 1 contra 1. Não, o lateral recebia parado e logo encostavam dois, porque saía um dos caras do Strongest que estava mais fechado, ele vinha junto com o primeiro marcador. Então o cara não tinha opção. Aí ele tocava para trás, tocava para o meio, virava para o outro lado e do outro lado acontecia exatamente a mesma coisa. Então ficava trocando. Então, assim, das duas, uma. Ou você faz essa movimentação que o jogador, o atacante fecha para abrir realmente o espaço para o lateral aproveitar aquele lado, ou então o ponta fica aberto lá para os dois tabelarem, fazer uma triangulação, tentar uma jogada. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nenhum dos dois deu certo. Então, hoje foi um dia complicadíssimo. O gol foi lindo, foi um achado. É, talvez, assim, se uma daquelas bolas do Caio Jorge tivesse entrado e a gente tivesse saído com empate, bacana, não teria. A gente estaria chateado porque o Santos talvez tivesse merecido um pouco mais o resultado, não necessariamente o jogo. Mas, cara, foi pesadão, não foi. Hoje é daqueles dias assim que a gente tá fazendo vídeo para ajudar no processo de desabafar também. É tipo isso mesmo. E é meio ruim porque quando você pensa num jogo desses, na altitude, contra um time como o Strongest, que você sabe que é tecnicamente mais fraco, que nós vimos eles na Vila, você mais ou menos pensa o que é que o time precisa fazer para conseguir uma vitória. É, se segurar bem na defesa, manter estruturado, não correr, não desperdiçar fôlego e aproveitar as chances que vão surgir no ataque. E o Santos fez exatamente o contrário. Ele falhou na hora que não podia falhar na defesa e perdeu as poucas chances que teve. Então é muito complicado você enfrentar uma situação dessas na altitude dessa forma. Assim. Então é um jogo que realmente as coisas não deram certo. E, de fato, quando a gente fala, por exemplo, do Kaique, que estava vindo tão bem, a defesa novamente demonstrou as falhas que nós estamos acostumados. Eu senti, inclusive, dessa vez que foi pior, muito por essa questão de eu não sei, parecia que eles simplesmente não estavam sintonizados na marcação. Assim. Foi muito estranho ver. Principalmente porque nós estamos acostumados a ver o Kaique e o Luan Pérez atuando em um nível muito mais alto do que foram esses primeiros 25 minutos. Não é como se tivesse sido o jogo inteiro, mas esses primeiros minutos que acarretaram os 2 gols acabaram sendo muito danosos. Assim. Foi muito estranho ver eles fora de sintonia, desligados do jogo, desligados da marcação. Então, de fato, a defesa deixou muito a desejar e, de novo, foi um jogo ruim do Pará defensivamente. E aí agora, a nossa situação no grupo fica meio que dependendo de uma vitória do Barcelona de Guayaquil ou de alguma vitória muito grande de algum dos dois times. E de ganhar do Barcelona de Guayaquil na próxima rodada. Então, assim, é uma situação bastante complicada, mas é um grupo que não teve empate até agora. Então, todo mundo tem chance e está muito parelho. Então, neste momento, o Barcelona de Guayaquil tem 9 pontos, mais um jogo a menos, né? E Santos, Boca Juniors e Strongest, todos com 6 pontos, o Boca com um jogo a menos. E o nosso saldo de gols é o mesmo que o do Boca e o The Strongest está com menos 7 nesse momento. Então, caso o Boca perca para o Barcelona de Guayaquil, o Santos vai enfrentar o Barcelona olhando para o saldo de gols que o Boca Juniors vai fazer contra o The Strongest, que provavelmente vai ser bom, porque o The Strongest já tomou 4 do Barcelona e 5 do Santos. Esse Boca Juniors não é um time brilhante, mas pelo menos o The Strongest vai com a possibilidade de classificação. Então não dá para esperar um jogo super tranquilo do The Strongest para o Boca. E se o Boca Juniors ganhar muito bem do Barcelona, a gente tem a perspectiva de vencer o Barcelona e tirar a diferença do saldo de gols, podendo se classificar dependendo apenas do nosso próprio resultado. Então a nossa situação é meio que essa. Aí no caso do empate deles, aí fica bem complicado, porque daí o Boca Juniors não precisa fazer saldo, ele só precisa vencer e a gente não alcança mais o Barcelona. Então a pior situação é o empate dos dois times. Mas, enfim, é difícil. Já era difícil, está mais difícil ainda, mas não é impossível. E a conclusão que fica meio que disso é que a chance do Santos perder a vaga da Sul-Americana é muito pequena.
porque mesmo que perca, teria que o The Strongest vencer, mas caso o The Strongest vença, o Santos teria que perder por um saldo de gols maior do que o do Boca. Então tem uma série de conjecturas aí que nós podemos fazer. Mas enfim, é difícil perder a vaga da Sul-Americana, mas é possível. E é muito difícil se classificar, mas também é possível. Essa é a nossa situação de momento. Nossa, exatamente. Eu acho que o resumo de tudo você deu na tua declaração, Danilo. Parece que o time começou com medo da altitude, preservando e esperando para ver o que ia acontecer, sabe? Tentando se preservar para aguentar o ritmo inteiro, só que não correu, não marcou, não se mexeu. Parece que o time estava muito zen, muito assim, não, calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E, cara, essa vibe de calma, tudo bem, tudo certo, depende de que resultado que você está defendendo. Às vezes você já fez 2, 3 de vantagem e nesse momento realmente, não tem problema tomar um gol, vamos manter a calma, segurar e tal. E o Santos estava muito nessa good vibes, assim, tudo devagar e deu ruim, sabe? Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que o Santos respeitou demais a altitude para tentar aguentar 90 minutos de jogo e não conseguiu ser intenso o suficiente no momento que precisou, que foi no começo do jogo. Se a gente talvez Uhum. tivesse tomado só um gol no começo do jogo e depois tivesse acontecido a expulsão como aconteceu, a gente estaria mais inteiro e mais intenso para conseguir uma recuperação que fosse o empate. Com o empate, a gente já teria vantagem em cima do Strongest. E às vezes, para a vaga da Sul-Americana, provavelmente precisando só do empate, né? Que seria assim o cenário ideal do pior cenário. Então, a gente pecou muito nesse começo de jogo, a gente não marcou em cima, a gente não marcou saída de bola. Eles tinham um volante que começava a marcação de jogo, cara, o Caio Jorge nem viu a cara do volante, acho que ele nem sabe o nome do cara, sabe? E era a função do Caio Jorge marcar essa saída, porque assim, deixa o zagueiro tocar a bola, cara. Tipo, a gente tem o Kaique e o Luan Pérez que tem um pouco mais de qualidade na saída de bola. Os caras não têm, cara. Os caras tinham 3 zagueiros que não sabem jogar com o pé, que são limitados. Deixa os caras tocar a bola. Marca o cara que realmente começa as jogadas. Esse cara você tem que marcar o tempo inteiro. E, bom, enfim, já falando, tal, chega. Chega de falar desse jogo. A gente já sabe o que nos espera. A gente tem agora o Boca vai jogar quinta-feira contra o Barcelona na Argentina e depois recebe o Strongest na outra semana. Eu não vi que dia que vai ser o jogo do Boca, mas é capaz de ser no mesmo dia e horário do jogo do Santos. Não sei se a É o mesmo Conmebol, dia e horário. eles tentam Isso. fazer isso na última rodada e o Santos vai Vai jogar ser na quarta-feira às 9 horas. quarta-feira, 9 da noite, contra o Barcelona lá em Guayaquil. E Isso. a gente tem que saber ganhar. Uma coisa que eu não tinha pensado é se o Boca perder, fica todo mundo com 6 pontos, mas se o Santos perder do Barcelona e o Boca empatar com o The Strongest, aí o Santos está fora de tudo. Exato, Então cara. eu acho. Isso aí é uma coisa que parece bem possível, porque pro Boca Juniors chegar na última rodada, querendo segunda vaga e o The Strongest querendo a Sul-Americana, eu não duvido deles fazerem um jogo de compadre lá Claro. para danar o Santos. Só que se o Santos ganhar, ganha a segunda vaga também. É, Então, o tá negócio o Santos tem que ganhar o jogo dele contra o Barcelona. o Santos tem que ganhar o jogo dele. O que acontecer depois é. Depois a gente vai ver se o saldo vai ser suficiente, se a gente vai classificar em segundo ou terceiro. Mas assim, para não terminar em último, o Santos tem que ganhar o jogo lá em Guayaquil, independente do jogo de quinta, para não dar chance para o Strongest, para não dar chance para a Boca, é ir lá ganhar, porque no mínimo a gente leva a vaga na Sul-Americana. E vaga na Sul-Americana, cara, é receber em dólar. E no momento do Santos receber em dólar é maravilhoso. Se a gente conseguir aí ganhar de um ou dois adversários ali para frente, a gente vai acumulando premiação em dólar. Então, Capaz de melhor pegar o Waspato ainda, é capaz de pegar umas patas. Verdade. que estava liderando o grupo. Mas então é isso, gente. Não foi uma noite feliz, mas enfim, temos aí mais uma semana e um dia de trabalho pro Diniz ver o que pode fazer. O próximo jogo, pelo menos, ele volta para a beira do gramado. Nós não teremos Giamota, que está suspenso pelo cartão amarelo que tomou. E aí vamos ver o que é que o Diniz vai conseguir fazer mais esse período, esse intervalo que ele vai ter para trabalhar com o time. E no Provavelmente, mais é esperar. provavelmente vão ter o Marinho de volta, que é um excelente reforço, mesmo ele não estando tão bem, mas
A gente precisa de liderança técnica, liderança de chamar responsabilidade. O Marinho, ele nunca se escondeu de responsabilidade, ele pode estar mal, mas ele chama, ele tenta. Então, é legal. É, eu não vou analisar a troca do Balieiro pelo Alisson, porque o Balieiro jogou em 2 vitórias, onde ele apareceu bem no ataque, e o Alisson apareceu numa derrota onde o time inteiro não conseguiu jogar direito. Então é injusto demais eu fazer essa análise. Mas o Balieiro, pelo menos, aparece um pouco mais na frente. Então, também pensar nessas possibilidades. A gente tem que equilibrar as coisas, ver o que dá para fazer. E, cara, é problema do Diniz. A gente que espera que o time treine bem, consiga ir assimilando cada vez mais o modelo de jogo, consiga se entender dentro de campo, que o Diniz comece a achar as peças que vão funcionar melhor no esquema dele, para o Santos também ter essa chance ainda, seja de levar a segunda vaga para continuar a Libertadores, seja para levar para a Sul-Americana, mas também pensando no Campeonato Brasileiro, que esse ano vai ser pesadíssimo para a gente. Tem muito time, pelo menos bom, tá? Não necessariamente espetacular, mas o cenário ideal para esses anos de reconstrução é quando a gente pega ali que você tem 7, 8 times que você fala, cara, esses 7, 8 são os que vão brigar contra o rebaixamento. Mas esse ano aí parece que vai ser complicado. Mas a gente vai fazer uma análise, a gente quer fazer um programa especial sobre o Brasileirão aí antes de começar o campeonato, e daí a gente traz uma análise mais aprofundada. Então, torcer para que tudo dê certo, porque essa semana seja boa de treinos, o Diniz vai estar na beira do campo no próximo jogo, e que tudo dê certo para nós aí no caminho. É isso aí, pessoal. Agora é torcer para o Diniz fazer o que eu sempre peço, que é aprender com os erros, para que ele veja aí nesse período que ele tem, que assista o jogo várias vezes, entenda o que aconteceu de errado, converse com os jogadores e que o Santos demonstre um bom futebol contra esse time do Barcelona, que talvez esteja classificado, então talvez não entre tão forte na última rodada do grupo, mas acho que nós não podemos esperar nada se o futebol do Santos não melhorar. Então, o que nós podemos torcer é que o Diniz faça com que o time jogue um pouco melhor do que jogou hoje. E aí o resultado é consequência. É isso aí, galera. Nós somos os meninos de fora da vila e a gente se vê no próximo vídeo. Continue acompanhando a gente. Um abraço. Abraço, pessoal. Curtem, compartilhem, se inscrevam, comentem, tirem dúvidas, façam comentários, sugiram, critiquem e vai para cima deles, Santos. Um abraço.